Mais uma vez, nós estamos aqui reunidos, né, para falar dos nossos problemas, o problema da empresa em si, não é dos nossos, é da empresa. E se é da empresa, é nosso, todo mundo está dela, então todos são nossos problemas. A verdade é essa. Eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte, né, a gente ter o início do nosso assunto, a respeito do aperto passado que nós passamos. No dia 3 a 9 de 7, a 9 e 15 de 10, nós devia R$ 389.073,93. No ano passado. Isso do ano passado. Isso de 3 a 9 de 7. 9 a 15 de 10 de 1999. No dia 12 de 1 de 2000, nós chegamos com um restante de dívida dessa dívida aqui de R$ 389.073, nós levamos para R$ 11.724,70. Eu quero dizer para vocês, como todos vocês sabem mais uma vez, que essas dívidas foram pagas desta maneira, mandando um pouquinho para cada empresa, porque são justificativas e vocês já sabem. Mas amanhã muita gente quer saber como foi pago essas contas. Então, cada depósito desse aqui, já puxa mais cada depósito desse aqui significa uma empresa, né? Nesse resultado desta dívida foram devolvidos 135 cheques, né? 135 cheques devolvidos. O quanto desses 135 cheques, né, nós chegamos ao restante da dívida de R$ 11.724,70. Certo? Quando nós chegamos esse valor, nós estávamos sem estoque, né? Não tinha mais estoque. Já tinha praticamente zerado até o que tinha na prateleira. Agora, naquela época, se a gente tivesse vendido o prédio de Santa Quitéria, que foi 20 mil, o que aconteceu? O que aconteceu? Então, 20 mil menos 11.724,70. Então nós ficava com crédito de 8.275,30. Certo? Nós ficava com crédito, vendendo o prédio naquela época de Santa Quitéria, como foi vendido agora. Então ficaria com crédito de 8.275,30. Não ficava com muito estoque, né? Mas de qualquer maneira ficava gozando de um crédito. Olha, com a decorrência das compras que nós fizemos, nós chegamos a uma dívida, da nova dívida de 2000, que nós começamos a comprar de janeiro para cá, né? E do mês de maio, no dia 8 de maio, eu olhei as prateleiras, olhei os estoques, olhei a dívida e vi outro sufoco. Dei graças a Deus, o banco, mais uma vez, ser um dos responsáveis também desse sufoco, que muitas empresas no país estão passando dificuldade justamente por causa dos bancos. Depois eu vou explicar por quê. Pois bem, quando foi negado o talão de cheque por causa de um cheque devolvido, dia 20 de, mais ou menos, dia 8 de maio, foi isso, mais ou menos? Né? Mais ou menos, né? Não, foi antes da Semana Santa. Certo? Foi bem. Voltou um cheque da Mandacaru e entrou no CCF. Justamente ele entrou a primeira vez, mas a segunda vez dava para a gente cobrir. Justamente quando entrou a segunda vez, São Bernardo Tutóia foi feriado. Não deu para a gente colocar o dinheiro. E como não tinha o dinheiro, no outro dia o cheque voltou. Mas quando voltou esse cheque, eu mandei pagar automaticamente. Só que nesse período da Semana Santa, as vendas estavam boas, nós tínhamos mercadoria para vender, nós precisamos de talão de cheque. Eu mandei
Francisco mandou, né, aquele comprovante, aquele folheto, né, para pegar o talão de cheque. Quando chega lá, o gerente não libera, porque tinha um cheque no CCF, foi isso? Pois bem, nós tínhamos que tirar o cheque do CCF. Não, naquele dia eu mandei, ele tinha que tirar o cheque do CCF. Não, mas antes ele não liberou. Ele disse, pois é, isso que eu quero dizer. Não, ele foi lá e não liberou porque o cheque estava no CCF, só se tirasse. Não é isso? Só que quando eu mandei ele lá, nós tínhamos quase 40 mil reais na conta, né, Francisco? Com uma folha de cheque do CCF, quase 40 mil reais na conta. Ora, nessas alturas, quando se tem cheque para trabalhar, eu já comecei a pagar a mercadoria que eu tinha comprado por 30 dias, comecei a pagar à vista. Por quê? Porque eu não tinha cheque para dar. E a mercadoria chegava e cadê? Não tinha talão de cheque, né? Então tinha que pagar à vista para não voltar. Nessas alturas, já tinha voltado mais os 3 cheques. Aí a conta, né, estourou. Mas não tinha estourado ainda não, porque o cheque ainda não tinha caído. Essa é a moral da história, não tinha caído. O que aconteceu? Eu mandei o Francisco, tiramos o cheque do CCF, Luísa. Aí eu mandei o Francisco lá. Porque ele disse que na hora que tirasse o cheque, liberava o talão. Só que ele foi lá e não liberava, não foi isso? Localiza bem o Francisco aqui. Aí foi bater o menino, né? Aí eu só, amanhã está liberado. Os caras com 48 horas, não, gerente disse 24 horas de libera. Aí também eu voltei, né? Aí quando foi no dia seguinte, eu peguei o chefe, a folha, né? Aí eu mandei o rapaz que me deu o plano. Aí quando chegou lá, o chefe lá, já não tinha tirado a computador. Eles não tinham tirado, mas nós tínhamos pago a taxa. Tinha pago a taxa. Certo. Só que quando eles foram liberar, foram na terça-feira, 6 dias depois, foi na terça-feira, foi feriado. Foi feriado, mas foi feriado. Segunda-feira, foi feriado até domingo. Segunda-feira não foi feriado. Na segunda vez que eu fui lá, eu voltei. Mas eles só liberaram na terça. Foi na segunda vez que eu fui lá, aí eu falei com um. Quando eu cheguei lá, estava o gerente, eu não segui gerente. Cheguei, eu peguei, não segui a coisa. Mas eu gostaria de saber se a minha coisa já está aí, eu mandei pegar uma. E já não tinha sido liberado. Aí o Juliano tem que pegar, também não falou nada. Foi lá e pegou. Ele já estava lá no computador, no final de pegar as coisas. Então é o seguinte, com 6 dias depois, eles foram liberar esse talão de cheque, já estava estourado. Aí não tinha mais controle na conta, porque já tinha voltado mais de 5 cheques nessas alturas. E quando acontece isso, eu não sei trabalhar de outra maneira, a não sei devolver o cheque. Quando eu parei, no caso, né, de dar cheque, também passamos a comprar só à vista e devolver o cheque das empresas. Que eu poderia ter conversado com as empresas, ligado para cada um e dizer, rapaz, me dá 15 ou 20 dias, pedir o prazo, eu vou pagar a nota de você. Só que eu fiz questão de devolver esse cheque mais uma vez. E mostrar amanhã depois para o país o quanto os bancos são responsáveis de uma empresa, muitas vezes está em dificuldade. Olha, quando eu parei, a dívida era 112.702,41. 112.702,41. Desse período, desse dinheiro aqui, nós já resgatamos desse cheque de maio, essa quantidade aqui. Quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. O total dessa devolução de cheque foram 50. Então, 50 menos 21, ainda falta a gente resgatar 29 talões de cheque. 29 por esse cheque. Essa aqui é a realidade. Bom, moral da história. Partindo para o balanço, nesse período de aperto, eu olhei os estoques, olhei as prateleiras e vi o que tem não dava para pagar as empresas. A gente sabe, trabalha tanto tempo no comércio, a gente sabe. Então, foi no dia que eu decidi dar balanço tudo no dia só. Então está aqui o resultado do balanço. No dia 18/6,
Balanço de Tutóia, 12.346,58. Dia 18/6, balanço de São Bernardo, 28.706,87. Balanço de Santa Quitéria, 10.776,45. Total geral dos três comércios de balanço deu 51.829,90. E as dívidas, o total das dívidas que a empresa está devendo, 81.699,45. Saldo devedor, 29.869,55. Essa é que foi a realidade, e é a realidade da nossa empresa que nós trabalhamos até tanto tempo hoje. Vendendo toda a mercadoria, tudo. Chegar todos os clientes, todos os credores, rapaz, nós queremos receber o que é nosso, então está aqui, pode levar a mercadoria e se dividir. Ele ainda ficava devendo 29.869,55. Essa que é a realidade. Aí vem a pergunta, por quê? Se nós não compramos, se não vendemos fiado, né? Compra fiado e vende à vista. Pois bem, além de tudo isso, além de tudo isso, a empresa tomou a decisão de cortar gastos. E esses gastos foram cortados de maneira diferente. E talvez seja mais uma coisa inédita no país. Talvez eu seja o primeiro. É como muitas dizem. Sempre eu sou o primeiro. Graças a Deus. Espero que todos esse primeiro tivemos um grande resultado. Agora nós cortamos gastos de maneira diferente. Resolvi abrir um negócio para cada um. Como é que se abre empresa se está quebrada? Como é que se vai se abrir um negócio para cada um funcionário, que é o caso aqui, funcionário, pessoas que trabalham em si, se a empresa não tem condições nem de pagar as suas contas? Como é que vai ficar a repercussão do credor lá fora quando ele souber que o Zé abriu uma loja para cada um? O que é que tu acha que eles vão imaginar, Francisco? Que eles estão sabendo que eu não tenho segredo, que a situação dessa empresa é essa, que tem que dar para pagar as contas. Joel, focaliza essa pergunta aqui para o Francisco. Quero fazer para ele. Francisco, o que é que tu acha que as empresas... Tu é um credor, exemplo. Tu tem dinheiro na minha mão. Aí tu vê o cara desovando mercadoria, para um, para outro. O que é que tu vai imaginar nesse respeito? Se eu não estou te pagando. Mas no caso dele, eu vou imaginar que está querendo, digamos, como é que está vindo uma filial assim, uma 3, né, que abriu 4. Aí no caso, ele está pagando isso, né? Vamos pensar que quer pagar. Certo. Pensar que está desovando para quando a pessoa chegar e não encontrar nada, né? Porque tem muita gente, quando deve, faz isso, pega bens, né? Bota o nome de uma pessoa, o nome de outra. Quando vem os credores, não tem mais nada, acabou. Não é isso? Então, eu tenho dito aqui para cada um deles, tomara que eles não pensem isso a meu respeito. Nenhum deles, nós não estamos fazendo nada escondido e estou procurando uma solução de resolver os problemas, tanto nossos como deles. Né? Essa é a realidade. Em cima desse trabalho, nós abrimos aqui o seguinte. Vamos ver o que aconteceu. São Bernardo ficou com capital de 27 mil, veja bem, não nosso, dos outros, de 27.147,33. O capital de Tutóia ficou 8.160, é 9.600. Entendido? Aqui foi reduzido uma margem de lucro de 15%. Então, menos 15%, fica 8.160. Certo? O capital do Francisco foi 2.445,47, menos 15%, ficou 2.078,65. O capital da Dene, do Niné, aliás, o capital do Niné, com a Alandira, foi 2.646,77, menos 15%, ficou 2.249,76. O capital da Bet, 2.672,39, menos 15%, fica 2.271,54.
O capital da dentro, que o teu, tu te lembra quanto foi? Eu acho que eu perdi, mas foi 1.667 menos 15%. E o da Dene aqui deu um capital de 1.416,95. Olha, se a empresa está em dificuldade, como é que vai abrir empresas mais? Lógico, nós não temos outra solução, por quê? Nós somos um grupo, estou cansado de dizer, nós trabalhamos há muito tempo juntos, né? O Francisco, que tem quantos anos que trabalha comigo, Francisco, mais ou menos? Tem mais de 10 anos. 10 anos já está aqui. Eu vou fazer. Ele está com 15 anos. Quantos anos eu trabalhei no Belém? Eu trabalhei no Belém quantos anos? 2 anos. Se eu ficar com 13, eu não vou. Então, Francisco está mais ou menos, ninguém sabe? Com 12 anos. Quantos anos tu tem aqui? 9. Liné, quantos anos tu tem que trabalhar comigo? 7. Tiane, quantos anos tem que trabalhar comigo? Até praticamente eu criei ela, minha filha de criação. E os demais aqui, né? Todos têm um bom tempo. E aí o que fazer? Será que eu seria, gente, tão covarde que partiria de uma covardia se eu pegasse, procurasse resolver a situação da minha empresa e ficasse numa boa, o quanto todos vocês iam ficar numa situação difícil, porque aonde se tem uma empresa quebrada não se pode fazer nada. Não é isso? Principalmente onde todos sabem. Mas vocês sabem, nós temos provas, né? Como eu sempre disse, nós somos um grupo. E nós estamos no barco. E esse barco ainda não afundou. Se Deus quiser. Tenho certeza que ele não vai afundar. Tudo bem. E se nós estamos nesse barco, eu não vou abandonar, porque se eu tivesse que abandonar, eu já tinha abandonado há muito tempo. A minha fé ainda é o suficiente para superar todas as crises e dar a volta por cima, em nome do Senhor, e isso nós vamos conseguir. Agora, aquele que quiser abandonar o barco, aí o problema não é meu, né? Aí eu já saio fora, né? Porque ninguém é obrigado a trabalhar com ninguém. Aquele que tiver melhores propostas, melhores soluções, é que cada um procure suas melhores, não é isso? Eu estou procurando resolver o problema da melhor maneira possível, deixando todo mundo, querendo unir todo mundo, da melhor maneira possível, para que nós continuemos a luta, que nós não estamos mortos, estamos vivos e muito vivos, nós sabemos trabalhar, né? Só tem uma coisa que nós não sabemos, é se organizar. Nós somos trabalhadores, se partir nós trabalhamos noite e dia, ninguém abre fora. Vamos fazer às 10 horas da noite, todo mundo sabe disso, é 11 horas, na hora que eu quero turma, bora pegar o caminhão, carregar, descarregar em qualquer lugar, aqui todo mundo está disposto, né? É o que eu sempre digo. Mesmo que no fundo não ficar satisfeito, mas, né? Estava junto, não é isso? Então, todos nós ficamos juntos nessa luta. E não é que eu sinto o fato de estar nessa situação, que eu vou fugir da raiva. Tomei a decisão que há muito tempo era para ter tomado, de abrir uma loja para cada um. Esse foi o que eu sempre disse. Não foi isso, Francisco? Como eu já fiz muitos, mas eu queria abrir, cabeça fria, sem dívida, sem nada, sempre mais gostoso. Agora, como abrir agora sem condições, com capital? Olha